Amém, gente. Vamos ler Gálatas 5, verso 13. Todo mundo conhece. Mas Gálatas 5, verso 16. Fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, nós não estamos aqui para fazer o que quer. Amém ou não amém? Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para lutar contra o que eu quero e fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Vamos começar logo com essa lapadinha. Ninguém aqui está para fazer capricho. Estamos para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Só que esse versículo, ele revela para a gente que a gente vive em constante batalha, sim ou não? Eu já ouvi muitas pessoas falando: essa noite eu sofri uma batalha espiritual. Eu tive uma batalha. Gente, nós não vivenciamos, nós não passamos por uma batalha espiritual, nós vivemos em uma batalha. Quem aceitou o Senhor e quer fazer a vontade do Senhor, você vive em uma batalha. Eu vivo em uma batalha. Nossa vida é uma batalha espiritual. E esse versículo fala sobre isso. A gente está o tempo inteiro lutando contra as nossas questões. E não tem só as nossas questões, existem muitas outras. Nós vivemos em uma batalha espiritual constante. Não só contra nós mesmos, mas contra o império das trevas, contra o sistema desse mundo, contra a cultura desse mundo, contra a nossa carne e contra a nossa mente. Fale comigo, mente. Então, nós precisamos primeiro lembrarmos disso. Vivemos em uma batalha. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Por isso, constante batalha. E aí vamos em 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4 fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando a palavra fala sofisma, a palavra fala sobre enganos mentais, fala sobre pensamentos mentirosos, fala sobre pensamentos contrários àquilo que a palavra diz e àquilo que Deus é. Esses são os sofismas que eu e você vivemos todos os dias. Sofisma da nossa mente, seta do maligno, pensamentos contrários à palavra. Quantos aqui lutam contra um pensamento de doença, de maldade, de impureza? Esses pensamentos vêm sobre a nossa mente como uma verdade, mas é uma mentira. Por isso é uma sofisma do diabo em nossa mente o tempo inteiro. Mas aqui está dizendo que nós temos armas espirituais contra elas. Diga amém. Nós temos armas espirituais contra elas. E, gente, hoje eu quero iniciar falando um pouquinho sobre a mente. E eu já vou falar que eu não estou aqui para falar contra a psicologia. Pelo contrário, eu amo psicologia e estou cursando psicologia. Mas eu estou aqui para falar um pouco da mente, que no Senhor pode todas as coisas. Amém ou não amém? No Senhor pode todas as coisas. Então, eu quero iniciar falando para você que tudo começa pela mente. Gente, quando a gente estuda a anatomia do nosso corpo, a gente vê que o início e que o fim é a mente. A gente, quando quer iniciar qualquer coisa, é pela mente. E quando a gente quer praticar e fazer algo, também é pela mente. Quando a gente traz alguma doença na mente, na cabeça, a gente perde tanto a parte motora quanto a parte cognitiva, porque aqui existe o comando de tudo, daquilo que eu quero fazer e daquilo que eu vou fazer. O comando do nosso corpo está na nossa mente. Tudo começa pela mente e tudo termina pela mente. Então, existe um comando e existe uma ação que também vem pela mente. E eu quero iniciar que você pegue isso aqui, olha. Todo pensamento vira um ato. Todo ato vira um hábito. E todo hábito vira caráter. Vou repetir. Todo pensamento vira um ato. E todo ato vira um hábito. E todo hábito vira um caráter. Uma personalidade. Então, tudo começa pela mente.
Uma hora eu penso, outra hora eu ajo. E uma hora que eu ajo uma vez, se torna hábito. Eu começo a fazer isso o tempo inteiro. Até que isso vira minha identidade. Até que isso vira meu caráter. Até que isso vira minha personalidade. Mas o Criador, Ele é perfeito em tudo. E eu também quero trazer uma informação para vocês. Que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é plástico. Ele pode se modificar. Diga um glória a Deus por isso. Porque não importa como você chega diante do Senhor, não importa o que você fez na sua vida, não importa o hábito que você tem, não importa o seu costume, não importa o seu ambiente. A nossa mente, ela é plástica, ela vai se moldar à palavra de Deus. Ela vai se moldar o que Deus quer para mim e para você. Porque Ele é perfeito. Ele sabia que iríamos nos desviar. Ele sabia que a gente iria atribuir coisas do mundo, da cultura, do diabo. Mas é plástico. Ele vai se moldar. Ele vai se moldar. Eu não sei você, mas eu quero isso todos os dias na minha vida. Então eu quero iniciar aqui falando que não adianta a gente condicionar e adestrar o nosso corpo. Nós precisamos transformar a nossa mente. E isso também é bíblico. Então, de forma enganosa, muitas pessoas aceitam o Senhor e quer adestrar o seu corpo. E quer condicionar o seu corpo. Mas a raiz dos problemas estão aqui. Em nossos pensamentos que precisam ser santos. Precisam ser transformados e precisam ser modificados. Amém, gente? Então, não existe um corpo santo sem antes ter uma mente santa. Bote a mão na sua cabeça agora e fale santidade sobre a minha mente. Tudo começa daqui. Santidade em minha mente, para que o meu corpo seja santo. Amém? Então, nós estamos vivendo em um ambiente, em um lugar, em uma sociedade que tem uma ânsia de ter e um tédio de possuir. Quantos aqui se identificam com isso? Quantos aqui têm uma ansiedade em ter alguma coisa? Uma ansiedade em conquistar algo? Mas quando conquista, o tédio vem. Conquistei, agora não quero mais, quero outra coisa. Então, nós somos uma sociedade que temos ânsia para ter e tédio quando tem. E nós vivemos em uma busca incessante de ter, de possuir. E quando possui, o tédio vem, eu quero ter, e eu quero ter, eu quero possuir. Essa é a primeira coisa que a gente começa a trazer um pouco de medo, de ansiedade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Mas o Criador, Ele vai moldar a nossa mente e vai colocar no lugar certo, que é no Rei e na eternidade. Porque todas as vezes que eu penso sobre a nossa mente, sobre as nossas angústias, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ânsias, sobre o que a gente quer, o que a gente não quer, eu sempre penso em uma coisa. Nós queremos Deus. Nós queremos eternidade. Porque todas as vezes que eu olho para a sociedade e olho para mim, eu sempre vejo que eu tenho uma busca de coisas eternas. Nós convivemos com pessoas em necessidade que querem coisas que permaneçam. Quantos aqui querem uma felicidade eterna? Quantos aqui não querem passar por frustração, por medo, por desespero? Todo mundo aqui tem algo no seu coração que pede uma felicidade eterna. A gente busca o tempo inteiro o prazer, a felicidade, aquilo que nos acalma, aquilo que nos faz bem. A gente está sempre querendo estar feliz. E quando a tristeza vem, a gente até se desespera. A gente não quer saber lidar com a tristeza. A gente só quer ser feliz. E outras coisas também, como a gente sempre quer um relacionamento saudável, um relacionamento que não nos frustre. A gente está constantemente lutando para não morrer, sim ou não? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Todo mundo luta para não morrer. Todos esses sentimentos só é encontrado no Senhor e na eternidade. Não existe felicidade eterna, não existe relacionamento perfeito. Não existe uma fuga da morte. A morte vai acontecer, ela vai vir. A não ser que a gente encontre no Senhor e na eternidade.
Então, quais são os problemas da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ansiedades? É que a gente está depositando aquilo que era para ser eterno, aquilo que era para ser do Senhor, colocando em coisas e em pessoas. Não porque alguém tem que me fazer feliz o tempo inteiro. Não porque a minha situação financeira tem que estar bem o tempo inteiro. Não porque o meu marido ou a minha esposa tem que me satisfazer em tudo. Não pode ter tristeza, não pode ter frustração, não pode ter doença. Mas esse sentimento é de algo que está na eternidade. E não aqui entre nós. Aqui é frustração. Aqui são os medos que vão vir o tempo inteiro na nossa porta. São as tristezas que vão acontecer todos os dias. Nós precisamos saber lidar com isso, mas essa ânsia não pode se apagar. Esse desejo e esse amor por algo eterno, esse desejo e esse amor por algo duradouro não pode se acabar, contanto que nos nossos olhos sejam voltados para a eternidade, porque só lá vamos conquistar todas essas coisas. Então, no lugar da gente estar ansioso por alguém ou por um lugar que vai nos dar tudo, nós precisamos nos lembrar que o céu é o nosso lugar e que lá nós temos tudo. Que Deus é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. A felicidade eterna só vem dele. O relacionamento perfeito só vem dele. E aonde não tem dor, choro ou morte, é só na eternidade. Então eu quero dizer para você que o seu coração e a sua mente almeja e deseja pelo Senhor e pela eternidade. Diga um amém. Porque sendo assim, nós vamos possuir. Então, o vazio da nossa alma grita pelo Senhor. E tem algo que o Senhor pode nos dar, que o mundo não nos dá, que pessoas não nos dá, que o dinheiro não nos dá, que é prazer e contentamento. Contentamento é algo muito, muito além do que um prazer momentâneo. Contentamento. O Senhor tem contentamento para mim e para você. E no Senhor existe esperança e propósito. Esperança e propósito. Só no Senhor. Então, uma coisa que eu vivo escutando lá na faculdade é que o que é que protege o medo? A proteção do medo, todo mundo aqui sente medo, sim ou não? Todo mundo sente medo. E Freud fala que o que protege o medo é a ansiedade. A ansiedade vem protegendo o medo. A ansiedade vem com a raiz do medo. A ansiedade e a depressão vêm com uma raiz chamada medo. Medo que toma conta de mim e de você. Então a raiz vem pelo medo, mas o fruto é a ansiedade, é a tristeza, é a depressão. Mas existe algo que nós entendemos, que a nossa alma anseia pelo eterno e pela eternidade. Amém? E nós vamos passear um pouquinho sobre Elias, que está lá em 1 Reis 19. Vamos falar um pouquinho de Elias. Eu estava lendo algumas coisas de uma psiquiatra cristã e ela analisou a vida de Elias. Ela leu a palavra e analisou a vida de Elias. E ela identificou na palavra várias características que completam o código de depressão. Das suas reações, dos seus sentimentos. Né? Então, ela disse assim, não, de fato, Elias, ele iniciou um quadro de depressão. Né? E existem várias características que traz para o código dessa patologia, mas a gente mergulha na palavra e a gente começa a não entender. Né? Porque a gente começa a dizer, não, Elias não é qualquer profeta, minha gente. Elias não é qualquer profeta. Elias viveu coisas incríveis. Ele orava para chover, orava para não chover. Ele confrontou a religião, a política. Ele subiu ao monte, ele restaurou o altar do Senhor. Ele invocou o Deus de Israel. Fogo caiu, matou os profetas de Baal. Meu Deus, ele é um homem de Deus. Ele é boca de Deus, ele sempre foi boca de Deus. E de repente, ele foi atingido por uma raiz de medo. Medo. Gente, nós estamos falando de Elias. Eu, quando começo a ler, eu disse, não é possível. Poxa, Elias. Poxa, Elias. Logo você, mas o gatilho de medo alcançou o coração de Elias.
E lá em 1 Reis, no capítulo 19, depois que ele matou os profetas de Baal, Jezabel enviou esta mensagem a Elias, lá no verso 2. Que os deuses que castiguem severamente, se amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E aí, a palavra também fala que ele deixou o seu servo, ficou sozinho e foi no deserto. E chegou um momento que ele pediu para morrer. Vamos lá. Olha a ordem de tudo isso. Veio o medo. E todo medo traz para a gente um gatilho. Eu posso dizer que, explicando o nosso corpo normalmente, toda vez que a gente sente medo, é acionado um campozinho que traz para a gente fuga e luta. Fuga e luta, tá? E foi justamente isso que Elias, ele começou a viver aqui. Ele sentiu medo e ele pensou, fuga e luta. Vou fugir para salvar a minha vida. É isso quando acontece, quando a gente está, por exemplo, na rua, acontece alguma coisa, a gente tem um impulso de correr, de fazer alguma coisa. Por quê? Porque aciona algo na nossa mente que diz assim, ou vou lutar ou vou fugir. E a gente faz, e é inconsciente, né? A gente é impulsionado por aquilo. Então, Elias, ele sentiu medo, ele temeu. E se a gente for ler toda a história, a gente vai ver que Elias também estava cansado, né, gente? Foram muitas coisas, existia um cansaço também ali. Ele estava ali exausto. E quando aconteceu, dizia assim, meu Deus, não é possível. Depois de tudo isso que eu fiz, amanhã eu ainda vou morrer. Não, eu vou fugir. E aí ele fugiu. E quando ele fugiu, ele sentiu medo, ele fugiu. Ele abandonou o seu discípulo, ficou sozinho e foi adiante com um sentimento de querer morrer. Ele pediu ao Senhor, eu quero morrer. Mas o que eu quero trazer agora é que ele foi ao deserto, ele estava no deserto em direção à caverna e no esconderijo. E isso é muito atual nos dias de hoje. Não porque a gente vai para o deserto ou que a gente vai para uma caverna, mas a gente foge de muitas coisas. A gente foge com medo e leva-nos para cavernas. Que cavernas são essas? Cavernas de conforto, de comodismo, de esconderijo, de solidão. E olha, ele primeiro ficou sozinho. E deixa eu só falar para você. Ele abandonou a comunhão. Fale para a pessoa que está do seu lado. Elias abandonou a comunhão. Ele ficou sozinho. Sozinho. Porque quando a gente perde o propósito, a gente deseja a morte. Quando a gente perde o propósito, a gente abandona a comunhão. Ou, aliás, abandonamos a comunhão e perdemos o propósito. E vice-versa. Então, quantas revelações emocionais Elias passou? E o quanto isso trouxe um prejuízo espiritual. Assim como eu posso dizer para você, todo prejuízo emocional pode se render ao espiritual. Eu quero dizer isso para você, porque, olha, quando eu comecei a faculdade, eu enlouqueci. Por isso que eu tenho que estar vindo para a palavra o tempo inteiro, para lembrar de uma coisa. Tudo se rende ao meu Senhor. Até a mente. Ela se rende ao Senhor. A palavra, a verdade, todo sofisma é caído. E se prostra a verdade da palavra. Então, gente, eu queria dizer para você que nós, muitas vezes, e quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai ver, olha, eu acho muito curioso isso, as etapas das coisas que Deus faz. Porque quando aconteceu isso na vida de Elias, eu acredito que Deus pensou assim, é o que, Elias? Tu está pedindo para morrer. É o que, Elias? Só que naquele momento, Deus não mandou nenhum profeta, ninguém para confrontar, ninguém para brigar com Elias, e assim, Elias, acorda, desperta, não. Ele mandou um anjo com alimento. Deus mandou um anjo com alimento para alimentar Elias. Ou seja, o Senhor, ele restabeleceu o físico com alimento
e com descanso, porque ele passou dias andando pelo deserto. Deus chegou e disse assim, bora, sai daí, volta. Não, ele deu o tempo necessário. Deus entendeu assim, olha, ele está cansado. As emoções começaram a gritar. Eu vou alimentar o físico, vou alimentar o emocional, mas eu nunca vou deixar de vir com o espiritual. Porque Deus, quando chegou, ele restabeleceu o alimento, ele trouxe descanso, mesmo Elias indo por conta própria. Quantas vezes a gente andou sem o direcionamento do Senhor? Porque Deus não mandou Elias sair daquele lugar. Deus não mandou Elias ir embora, se resguardar. Ele não mandou, simplesmente ele fugiu. Ele foi por conta própria, mas mesmo assim, o Senhor o guardou, proveu e protegeu Elias. Assim como eu e você. Quando saímos, o Senhor permaneceu, nos protegeu, nos deu alimento, cuidou de nós e nós voltamos para a casa do Senhor. Mas Ele restabeleceu todos os campos da vida de Elias. Porque nós precisamos entender, nós fomos muito ministrados que o deserto é um lugar também de coisas muito boas. O deserto pode ser um lugar de dependência, pode ser um lugar de intimidade, amém ou não amém? Existe uma facilidade do nosso relacionamento com o Senhor, com o deserto, eu não duvido disso, mas tem deserto que é fuga. Tem deserto que é esconderijo. Tem deserto que é incredulidade. E tem deserto que é morte espiritual. Infelizmente, Elias era um homem de Deus, mas ele não foi se resguardar no deserto, ele fugiu com medo. E quantos de nós estamos tirando um tempo sabático, um tempo porque nós estamos no deserto, porque no tempo está difícil, porque estamos passando por isso, agora sou eu e Deus. Mas na verdade isso é uma máscara para que você saia e tenha uma morte espiritual. Porque o deserto não é só dependência, o deserto também pode ser fuga, pode ser esconderijo, pode ser incredulidade e pode ser morte espiritual. E esse era o caminho que ele estava indo. Piorou a caverna, porque tudo isso era o deserto. Mas quando Elias chegou na caverna, aí o Senhor disse assim, não, Elias. Na caverna é demais. Na caverna é demais, não. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim, saia daí, Elias. Essa foi a palavra de Deus. Elias, saia daí. Porque caverna, ela nos traz solidão. E profeta não pode estar no esconderijo, no escuro. Porque todo escuro é uma visão limitada. Porque todo escuro é impossibilidades de enxergar o além que o Senhor quer nos dar. Olha, você é o profeta da sua casa. Olha, você que é profetisa da sua casa. Eu quero dizer, o esconderijo, a caverna não é o lugar de profeta. Porque o profeta precisa ter visão ampla. Porque o profeta não pode estar com visão reduzida. O profeta não pode estar... Ele precisa ter uma visão profética, alargada, clara, objetiva. E o Senhor disse assim, caverna não é lugar de profeta. Sai daí, Elias. Eu acredito que o Senhor disse assim, bora Elias, já te dei alimento, já te dei tempo, tu já descansou, bora, sai da caverna. Só que o Senhor trouxe algo que ele falou assim, faz o caminho de volta. Nós estamos sendo muito ministradas pelo nosso apóstolo sobre arrependimento. Eu sei que o Senhor sabia de todas as coisas no coração de Elias. O Senhor já sabia de todas as coisas. E o Senhor disse assim, olha, sai daí e faz o caminho de volta. Olha, sai daí e se arrepende. Sai daí e se arrepende. Só que olha o que ele falou. Ele disse assim, saia daqui e unja Eliseu, filho de Safate, para substituir você como o meu profeta. Gente, olha só. Às vezes a gente tem que entender a psicologia de Deus, né? Porque ele estava ali no deserto, na caverna, com medo, com desespero.
O Senhor dá o tempo, o Senhor dá o alimento, o Senhor dá descanso, mas depois o Senhor diz assim, sai. Sai. E depois que ele diz assim, sai e vai o quê? Ungir para que outro fique no seu lugar. Ele praticamente diz assim, olha, sai e vai fazer discípulo. Sai e vai levantar um sucessor. Sai e vai deixar um legado. Sai e vai ungir a cabeça de uma nova geração. Sai e vai cuidar de vidas. Sai e vai fazer a minha vontade. Ele não foi, Elias, porque você está aqui? Ele disse, olha, sai da caverna e vai discipular. Sai da caverna e vai levantar uma geração. Sai da caverna e deixa um legado. Sai da caverna e cumpre o teu id. Ele propôs a cura de Elias, mandando ele curar. Ele propôs a cura de Elias, mandando ele cuidar. Ele sai daqui e vai fazer minha vontade. Sai daqui e vai cuidar de vidas. Vai aqui, sai daqui e deixa alguém no teu lugar. Que faça grandes coisas assim como você fez. E se a gente for ler na palavra, Samuel não deixou, Daniel não deixou, Isaías e Jeremias não tem relato que ele deixou alguém. Mas Elias deixou Eliseu. Quem você está deixando? Quem você está preparando? Quem você está levantando? Quantas vezes nós estamos como Elias, na caverna, pensando na nossa vida, pensando em se proteger, pensando em proteger a nossa casa, a nossa família, se achando sozinho na caverna. Mas o Senhor diz, sai da caverna e vai cuidar de vida, vai levantar o meu reino, vai fazer alguém parecido contigo. Levantou Eliseu. E olha só, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Olha o que Eliseu pediu ao Senhor. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu disse, me dá o dobro de Elias. Eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero viver porção dobrada. E eu quero dizer para você hoje que está aqui, adulto, pai, avô, tio. Eu quero dizer, nós temos essa geração de sucessores aqui. Nós temos essa geração de sucessores aqui e agora. Mas falta um Elias que decide sair da caverna do eu. Falta um Elias que deixa a caverna do medo, do egoísmo, do conforto e diz, eu vou levantar Eliseus. Eu vou levantar Eliseus. Quantos de vocês aqui, pais e mães, não têm preparado os seus filhos como sucessores? Não apenas de uma herança, de uma casa ou de um carro, mas de um coração que faz a vontade do meu Deus. Quantos jovens e adolescentes estão aqui, aonde não tem pai e mãe deixando legado, deixando como sucessores, mas eu e você estamos aqui para abençoar, assim como Elias abençoou Eliseu. Porque essa é a vontade do Pai. De pararmos de pensar em nós mesmos. Sair da caverna do eu, sair da caverna do medo e ir curar. E usar as nossas feridas para curar. Porque toda vez que a gente pensa em nós mesmos, a ansiedade vem. O medo vem, o desespero vem, a tristeza vem. Mas sempre tem alguém precisando de algo muito mais que a mim. Sempre tem alguém com dificuldade muito maior que a minha. Sempre tem alguém como Eliseu que disse, eu quero porção dobrada. Eu quero. Eu como líder de jovens, eu vejo esses jovens e adolescentes dizendo, eu quero.
Nós temos um monte de adolescente aqui aprendendo a tocar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Vindo aqui toda semana aprender. Mas muitos olham e dizem assim, não, só querem jogar bola, só querem fazer isso, só querem fazer aquilo. Não, muitos querem porção dobrada. Muitos querem ser sucessores. Muitos. Mas nós precisamos sair da caverna do eu. Para curar. Para trazer como sucessores. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos podem ser sucessores. O que é que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos? No caminho do deserto, da caverna, do nosso mundo, das nossas necessidades. E assim como nós precisamos ser Elias, vocês, jovens e adolescentes, precisam ser Eliseu, que tem fome e sede por mais. Nós precisamos querer forjar sacerdotes e profetas melhores e maiores que nós. E os jovens e adolescentes também quererem ser maiores e melhores em Deus. Esse é o espírito de Elias que o Senhor fala. Esse é o espírito de Elias. Porque o nosso dever é a capacitação dos santos. E eu já falei isso daqui, porque lá no versículo, lá em Efésios 4, fala, eu vou ungir uns a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores, com um intuito, capacitar os santos. Não é para estar aqui só pregando, falando, sendo chamado de pastor, de pastora. É para capacitar os santos. É para fazer sucessor. É para levantar profeta. É para levantar profetisa. É para levantar homens e mulheres de Deus. É para isso que o Senhor nos chama. Cuidar, discipular, unir. Ir atrás dos remanescentes. Porque o Senhor chegou para Elias e disse assim, olha, tem muitos outros. Sai dessa caverna. Porque a nossa visão fica limitada na caverna. A gente não enxerga além. A gente não enxerga a verdade. A gente não enxerga a profundidade. A gente fica ali limitado nas nossas dores. Limitado nas nossas ansiedades. Limitado nos nossos desejos. Limitado no escuro. Não consegue ver. Por isso que o Senhor diz assim, primeiro sai daí. Vem para a luz. Olha o que está adiante. E vai para o teu ide. Eu quero encerrar com vocês lá em Mateus 21. Nós precisamos adentrar um pouco nisso também. Lá em Mateus 21. Vai falar de quando Jesus estava entrando em Jerusalém. O povo estava lá desesperado pelo Messias, pelo Salvador. Jesus estava entrando em Jerusalém. Todos estavam adorando e louvando ao Senhor. Mas, olha aqui para mim. Jesus estava vindo no meio de um caos. Estava um caos. Jesus estava entrando como a profecia estava lá. Ele estava entrando no jumentinho. E todos estavam entendendo que ele era o Messias. Todo mundo começou a adorar, começou a louvar. Todos falavam Hosana, Hosana. E Hosana significa salva-nos. Hosana significa salva-nos. Então todos estavam buscando salvação. Mas a Bíblia está repleta de coisas que o povo não entendia e não compreendia. Se o Senhor queria dar água, a mulher dizia assim, mas como eu vou ter água o tempo inteiro? Porque a visão é limitada. Muitas coisas do Senhor e do reino de Deus, no espiritual, a gente não consegue discernir, a gente não consegue entender. Ele era o Salvador, mas não esse Salvador que o povo esperava e queria. Porque a expectativa daquele povo era, assim como Judas, que um dia estava falando aqui para vocês, Judas tinha uma expectativa errada de Jesus. Ele queria um Messias que acabasse com tudo aquilo ali, reinasse e acabou. O povo, ele não queria um Messias
que morresse por ela para salvar. Ele queria que salvasse o mundo. Ele queria um exército de líderes, um golpe de Estado. Ele queria que destruísse o Império Romano e o Senhor reinasse. E não aconteceu. O povo pensou, ele vai destruir tudo aqui, vai destruir todos os inimigos, vai reinar. E Jesus chegou aonde? No jumentinho. E aí fez o quê? Não foi para lugar nenhum, ele foi para o templo. Ele foi para a casa do Senhor. E o que foi que ele fez? Destruiu tudo. Imagina aquele povo, Hosana, Hosana, o Messias adorando. E daqui a pouco Jesus está lá no jumentinho, entra no templo e derruba a mesa. Destrói tudo. E o povo para de dizer, Hosana, Hosana. Assim como acontece comigo e com você. A gente tem expectativas diante do Senhor e quando essa expectativa é frustrada, paramos de louvar, paramos de adorar. Paramos de vir à igreja, porque nós temos expectativas erradas de Deus, de um carro, de um cavalo, de uma casa, de um carro. Olha, Jesus, ele frustra a expectativa humana. Porque ele não é movido pelas nossas emoções. Não é porque a gente chora e se desespera que ele muda o plano dele. Ele é um leão selvagem. E leão selvagem não é domesticado. Leão selvagem faz o que quer, a hora que quer. Não adianta ficar choramingando e dizendo, Senhor, você pode fazer assim? Você pode fazer assado? Não, ele vai fazer o que ele quer. Ele não foi alimentado em suas emoções porque tinha um povo adorando e o louvando. Ele só queria fazer a vontade do Pai. Podia a multidão inteira gritar. Até porque ele já sabia. Ele já sabia que essa multidão que falava Hosana ia falar crucificam. Ele já sabia que aquele povo tinha interesse. Estava falando Hosana, mas quando chegou na cruz todo mundo preferiu Barrabás. Ele não se comove com essas coisas, ele faz o que ele quer. Ele é um leão selvagem, mesmo assim decidiu vir no burrinho, vir no jumentinho, fazer a vontade do Pai. E ele não se controlou quando viu a casa do Senhor na bagunça, na zona, na dispersão e saindo da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma prioridade, que é a casa do Senhor. Mais do que qualquer outro problema, mais do que qualquer outra expectativa, ele tem uma ambição, ele tem uma prioridade que é purificar e santificar a igreja do Senhor. É por isso que ele não enxergou mais nada, ele só foi na casa, no templo e disse assim, eu fiz isso daqui para ser casa de oração. Esse lugar é lugar de súplica, de choro, de arrependimento, de devoção, de sacrifício. Mas aquele povo parou o sacrifício e disse, não, deixa eu comprar algo pronto mesmo. Esse negócio de preparar durante um ano a melhor oferta, não, eu vou comprar uma oferta e vou ofertar. Deixou a preparação, o serviço, a devoção, o arrependimento. E quantos de nós não nos preparamos para estar aqui? E quantos de nós não preparamos a oferta ao Senhor? E quantos de nós estamos aqui querendo comprar, querendo vender, nos nossos próprios interesses, sendo movido pelas nossas emoções, quando na verdade esse lugar é de oferta, esse lugar é de arrependimento, esse lugar é de devoção, esse lugar é de sacrifício. Vivo. Nós desistimos do sacrifício. Nós desistimos da devoção. Nós desistimos da preparação. Desistimos. Aquele povo passava um ano preparando o melhor para o Senhor e de repente estava comprando algo. E o Senhor vem e destrói tudo. Mas ele não só destrói tudo, mas ele derruba e instrui.
Ele derruba e fala: olha, eu estou derrubando isso aqui porque não foi para isso que a casa do Senhor existe, mas para a casa de oração. A identidade disso aqui é ser casa de oração. E olha o que acontece depois disso. Chegam os enfermos e o Senhor começa a curar. Jesus começa a curar. Jesus começa a curar. Porque a casa do Senhor é casa de oração. De um povo curador. De um povo curador. E não que faz ferida. Ou que esgalça a ferida. Não é para os perebentos. Não é para os que têm um mimimi e fica aqui alimentando ferida e fica aqui disseminando ferida. Não é. Isso aqui é casa de oração, de devoção, de arrependimento e de cura. Aqui é um lugar que as minhas feridas têm poder para curar e que não as minhas feridas têm poder para ferir. Porque as minhas feridas no Senhor têm o poder de curar. Essa pessoa que está do seu lado, ela quer ser curada. Essa pessoa que às vezes está até falando mal, o intuito dela é porque ela precisa ser curada. Então não escute, não alimente, cure. Cure. O Senhor demonstrou tudo aquilo. E muitas vezes Ele está derrubando as mesas novamente. Muitas vezes Ele está derrubando tudo novamente, dizendo: olha assim, olha só. Aqui é casa de oração, é casa de cura, é casa de milagre. Vocês são curadores. Ele aponta para o que precisa ser destruído sem omissão. Sem omissão. Isso aqui precisa ser derrubado, destruído. E depois ele propõe o correto. Casa de oração, milagre e cura. E mais uma vez ele está dizendo para a igreja. Assim como ele disse para Elias: Elias, sai da caverna e vai para o teu ide. Ele está dizendo aqui, olha, derruba as mesas, derruba os altares, derruba a confusão e vai curar. Vai para o teu ide, vai fazer a vontade do Pai, vai ser curador. Mais uma vez, ele aponta para a gente, ele aponta para a pessoa, ele tira aquele ciclo vicioso e diz assim: olha, vocês estão aqui comprando, vocês estão aqui vendendo, mas vocês precisam curar, vocês precisam orar. Sair desse comodismo, desse ar-condicionado fresquinho, dessa cadeirinha aí do lado do seu amigo, da sua patota, e ir curar, e ir transformar, e ir abraçar, e ir mudar a realidade, e fazer o ID. Sai da caverna porque a tua cura está no ID. Sai da caverna porque a tua cura está na fazer a vontade do Pai. E está para fazer a vontade do Pai e não a sua. A gente começou aqui lendo, não é para fazer a minha vontade. E porque nós estamos nas nossas cavernas. E porque nós estamos aqui sem preparação. Nós estamos aqui sem um mínimo de oferta. E a oferta não é apenas um dinheiro, é uma preparação, é uma devoção, é honra ao Senhor. Não, chegamos aqui de qualquer jeito. Chegamos aqui contando a hora, não vai acabar não, está demorando demais. Chegamos aqui cheios de direito e sem fazer a vontade do Pai. Louvor pode subir. Para sermos uma igreja gloriosa. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá em Apocalipse 1, fala que o Senhor nos fez reinos e sacerdotes. Reinos traz para a gente governo. Sacerdotes traz para a gente serviço. Você está aqui para governar e servir. Servir. Ministros, servos, edificadores, que levanta uma geração como sucessor, que levanta uma geração como profetas, pastores e líderes. Quando você não estiver mais aqui, quem você vai deixar? Quem você vai deixar? O que você vai deixar? O Senhor está dizendo para você: olha, sai da tua caverna do eu. E vai gerar vida.
e vai cumprir o ídolo do Senhor, e vai levantar uma geração, e vai deixar um legado sobre essa geração sedenta que pede porção dobrada. Estamos aqui na rede de jovens com milhares de jovens precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de uma oferta, precisando de algo, e você está em casa, preocupado com suas contas. Uma geração que pede ao Senhor: eu quero porção dobrada. Eu quero ministrar, eu quero adorar, eu quero ser um ministro, eu quero ser um sacerdote, eu quero servir ao Senhor. E quantos de nós nos acomodamos nisso, paramos até de servir? Ah, porque tem muito jovem, adolescente servindo. Os Eliseus estão aqui agora, precisando de um Elias que saia da caverna do eu e plante e semeie e deixe algo e levante essa geração. Reinos e sacerdotes, reinos e sacerdotes, governe e sirva. Governe e sirva. Você só quer governar dinheiro, salário, trabalho. Quando o Senhor voltar, Ele não vai querer saber de nada disso. Ou quando você não estiver mais aqui, você não vai mais se importar com isso mais em quem você deixou. O que você deixou? Se preocupando em ser, se preocupe em deixar, se preocupe em levantar, se preocupe em erguer. A casa do Senhor é prioridade. A casa do Senhor é prioridade. Ou você só quer ir para o céu sozinho, salvar a sua casa e pronto? Reinos e sacerdotes. Reinos e sacerdotes. Efésios. Efésios 5 fala da igreja gloriosa. O Senhor quer uma igreja gloriosa. Igreja gloriosa. Ele vem buscar a noiva adornada, pronta, ativada, unida, um corpo completo, unido, sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa. E isso está na unidade. Isso está na unidade. Você não vai ter isso em casa sozinho. O Senhor não vai vir buscar uma pessoa santa. Ele vai vir buscar a igreja santa, a noiva santa, a noiva adornada, a noiva preparada, a noiva unida. Não é uma casa, uma pessoa, é a noiva, é a igreja. E Ele quer buscar uma igreja madura. O Senhor não é pedófilo, Ele não vai vir trazer e pegar uma criança, não. Ele quer uma igreja madura, pronta. Mas nós não nos preocupamos com isso. Deixa isso para os pastores. Deixa isso para os líderes. Me deixe em casa. Não existe pedofilia. Tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Tem que estar pronto. Tem que estar pronta. Vamos sair dessa caverna do eu. Vamos sair da caverna da nossa casa.
E vamos cumprir o que Deus quer, que é capacitar os santos, que é preparar a noiva. Pare e pense quantas pessoas deveriam estar aqui. Quantas pessoas deveriam estar aqui? Ou quantos de nós deveríamos estar sempre aqui? Estamos sendo responsáveis e negligentes por uma geração que quer porção dobrada, mas não tem um abraço, não tem uma visão. Filhos e filhas que procuram um líder quando poderia ter no pai. Filhos e filhas que desistiram, que estão procurando por referências. Mas você acha que a referência é quem coloca dinheiro em casa? Não! Esse é o lugar, essa é a hora, esse é o corpo, esse é o lugar de capacitação, de preparo. Quantos jovens aprenderam na igreja para praticar no mundo? Quantos jovens descobriram a sua profissão na igreja para poder servir o mundo? Quantos jovens encontraram seu talento aqui na igreja e hoje têm honrado o nome do Senhor em seu trabalho? Isso é porque tem alguém aqui investindo. Mas não, são pais e mães que se preocupam com faculdade, que se preocupam em cursos. E isso não está errado. Mas primeiro é a igreja. Primeiro é a consolidação. Primeiro é o preparo. Eu chego na faculdade e vejo pessoas perdidas, porque não estavam na igreja, porque não estavam no corpo. Pense agora nos seus filhos, que não sabem o que falar, que não sabem o que fazer. Sabe por quê? Faltou corpo. Faltou corpo. Faltou alimento. Uma geração perdida. Mas enquanto isso, aqui existe uma geração como Eliseu. Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Mas os Elias estão nas cavernas. E nós precisamos cumprir esse ID, não só na igreja, em todos os lugares. Mas para isso precisamos de corpo. Precisamos de corpo. Não é mandar o seu filho para o corpo, não. Precisamos do corpo. Semana passada, uma mãe desesperada na academia me puxou e disse: salve minha filha. Salve minha filha, pelo amor de Deus. Ela está na prostituição, ela está vendendo seu corpo. E eu falei para ela: venha salvar comigo. Venha você comigo. Veja a geração de pai que chega para o líder, para o pastor e diz: salve meu filho, mas não quer salvar. Não quer ir, não quer sair da caverna. Quer continuar na caverna enquanto alguém paga um preço, enquanto alguém faz alguma coisa. O pai e a mãe que vem para mim, eu digo: venha comigo. Vamos para o corpo comigo. Mostre a ela. Venha pagar o preço comigo. E eu estou aqui pagando o preço por filhos que não são meus. Porque eu quero entregar uma geração de profeta, de pastores, de missionários, de sacerdotes, que mudam a sua casa, que mudam a sua história, que não tem um pai sacerdote, mas será um sacerdote. Elias não era o pai de Eliseu, mas Elias foi nele para ungí-lo, deixar um legado e levantar a próxima geração. Levantar a próxima geração. Nós precisamos nos preocupar em levantar a próxima geração, sendo seu filho ou não.
como o pastor está aqui falando o tempo inteiro, eu quero preparar o Brasil para os meus netos. Daqui a um tempo ele pode não estar aqui, mas ele vai deixar sucessores. Eu estou aqui para ser sucessor dos meus pais. Eu estou aqui lutando contra tudo e contra todos para ser uma sucessora. E eu quero dizer para você, o seu filho e a sua filha, pede e chora por isso. Pede e chora por isso. Tem hora que a gente quer coisa fácil mesmo. Tem hora que a gente quer desistir mesmo. Tem hora que o medo vem mesmo. Mas enquanto eu olhar para mim, isso vai se disseminar, crescer, potencializar. Mas eu paro de olhar para mim e vou olhar para além da minha caverna. Eu vou sair da caverna, da escuridão e olhar para a luz que diz para mim, olha, vai, sai e vai, faz discípulo, levanta uma geração, deixa um legado, levanta um sucessor. E diante de tudo isso, sermos uma igreja gloriosa. Não uma pessoa gloriosa, uma igreja gloriosa. Uma noiva preparada. Pode ficar de pé. Assim como o Senhor falou para Elias, faz o caminho de retorno, de volta. Se arrepende pelo tempo perdido. Se arrepende pela semente do medo ter tirado você do propósito. Se arrepende pela caverna do eu e mais eu. Sai desse lugar da escuridão, vem para a luz. E vem levantar uma geração. Vem deixar um legado. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Sopra nos ouvidos de cada um aqui nessa noite. Sai da caverna. Sai da caverna. Chama, resgata, restaura o nosso ídolo, o nosso propósito, Senhor. Retira a incredulidade do nosso coração. Retira o egoísmo do nosso coração, Senhor. Deposita amor por vidas. Deposita amor por essa geração, Senhor. Levanta-nos, Deus. Nos ergue novamente. Tira, Senhor, o caminho de fuga, de medo, de esconderijo, Senhor. Nos retira desse lugar, Senhor. Para que possamos voltar para a prioridade que o Senhor tem com a igreja, com o corpo, com a noiva, Senhor. Ah, Jesus. Que possamos voltar para o lugar de preparação, de devoção, de santidade, de sacrifício. O lugar, Senhor, que nós queremos te ofertar e não queremos algo em troca, Senhor. Nós queremos estar aqui para te ofertar, para te dar, para te entregar, para realizar, para fazer a vontade do Pai. Nos coloca novamente nesse lugar de súplica, de choro, de arrependimento, de devoção, de santidade, Senhor. Levanta-nos, Pai. Levanta-nos, Senhor. Purifica a tua igreja. Nós somos responsáveis. Nós queremos nos responsabilizar em sermos instrumentos de santidade, de purificação, de capacitação dos santos.